Olá, pessoal. Vamos aguardar aí mais 5 minutinhos para o pessoal atrasado chegar e depois a gente começa a nossa apresentação aí. Até mais.
Olá pessoal, muito boa tarde aí para quem já almoçou e bom dia para quem ainda não almoçou como eu. Meu nome é Marcelo Vig Fernandes, eu sou MVP de Exchange Server aqui para o Brasil e a gente está realizando aí mais uma palestra do MVP Showcast 2013 com a presença aí de todos os MVPs aí do Brasil e também do Chile, nosso amigo Jorge aí que está nos ajudando, nossa equipe de Latam. Nós vamos falar agora, pessoal, do Exchange 2013, Firewalls e Protocolos. A gente vai fazer uma viagem no tempo aí, desde versões anteriores do Exchange até hoje, quais os desafios a gente teve e tudo mais em relação a Firewalls e Protocolos. Aqui está o meu contato, meu Twitter, é @mvig. Eu também sou escritor e parceiro lá do portal andersonpatricio.org. Depois, no final, a gente vai apresentar aí para vocês os nossos blogs e nossos contatos para que vocês possam nos mandar perguntas ou pedir alguma ajuda caso necessário. Sempre que a gente puder ajudar, a gente fica satisfeito. Passo a palavra aí para os meus dois colegas MVPs. Pode começar aí, Dr. Hover. Te apresenta aí para a galera. Boa tarde a todos. Meu nome é Hover Marinho. Sou MVP de Exchange Server há um ano, né? E já passei pela parte de MVP, tanto em Live Communication Server, em OCS, em Infrastructure Server. Agora, na parte de Exchange, que é o que eu faço no dia a dia nos últimos 5 anos. Junto, nós estamos fazendo esse evento, que é o MVP Showcast, e pretendemos que esse evento seja um dos melhores aí de Exchange 2013. George? Opa, boa tarde, bom dia. Bom, aqui ainda é bom dia, nós temos 1 hora a menos aqui no Chile. Sou Jorge Dias, MVP de Exchange Server faz uns 8, 9 anos, eu já até perdi a conta. Trabalho na empresa SPC Chile e obviamente com Exchange e Link. Eu sou também MVP em Exchange e também sou apresentador do programa Timão Metal na Rádio Coringão com a parceria da Rádio Livre de Aviões. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí que o time que a gente montou para trazer as apresentações para vocês aí é de peso, né, cara? A gente tem 2 MVPs aí que eu aprendi muito com esses caras, então vamos juntar os nossos conhecimentos aí para tentar passar para vocês aí tudo que a gente já vivenciou aí na nossa vida de administração de Exchange, AD e seja lá outras soluções de infraestrutura Microsoft, né? Bom, pessoal, vamos começando aqui o nosso bate-papo. Ao longo desse bate-papo, que vai ser interativo entre nós três, e também eu peço que vocês usem a guiazinha de Q&A que vocês têm aí no Live Meeting, para colocar as perguntas de vocês ao longo da palestra, que nós vamos respondendo, e também lá no fim da palestra nós vamos ter uma sessão aí de perguntas e respostas. Então nós vamos fazer isso de forma interativa, nós vamos apresentando, discutindo, trazendo cenários para vocês. Bom, vamos começar, vamos dar uma olhada na nossa agenda. Hoje, pessoal, primeiro eu quero trazer para vocês os problemas recorrentes que a gente teve desde as versões mais antigas do Exchange, que o pessoal sempre liga para o suporte reclamando, problemas de comunicação entre servidores Exchange, bem como problemas de comunicação entre servidores de Exchange e também servidores domain controllers e assim por diante. Depois, pessoal, eu vou passar por vocês aqui, nós vamos passar para vocês algumas premissas básicas para que a comunicação do Exchange, desde o 2007 até o 2013, e também incluindo o AD, seja limpa e também seja suportada pela Microsoft. Para que a gente tenha um ambiente suportado pela Microsoft, a gente tem que seguir algumas premissas básicas. Depois disso, pessoal, eu vou passar por alguns cenários, tá? Não são só 3, nós vamos passar por vários cenários, onde a gente começa com o Exchange 2003, daí a gente pula para o 2010, que é muito parecido com o 2007, então eu optei por fazer um de 2010, nós vamos ver alguns cenários, e por fim a gente vai ver o cenário com o Exchange Server 2013, que eu coloco aqui entre aspas simplificado, e vocês vão entender o porquê do simplificado. Depois a gente vai dar uma conversada sobre o Unified Messaging, Protocols, portas e serviços no Exchange Server 2013. Tá? Nós vamos entender como que funciona o UM dentro do Exchange 2013, que é diferente do 2010. No 2013 nós não temos mais a role de UM, então essa função é dividida entre o CAS e o servidor de mailbox no 2013. Vamos falar um pouco sobre portas, serviços, porque isso aqui é questão certa em prova de certificação de Exchange 2013.
Eu mesmo fiz as provas de certificação ainda em beta e caiu muita coisa de Unified Messaging nas provas de 2013. E depois, pessoal, vamos dar uma passada sobre algumas novidades, que não são tão novas aí, já tem um tempinho que falaram sobre essas novidades, em relação ao Exchange Server 2013. Bom, vamos seguir aqui para o primeiro slide. Problemas recorrentes de comunicação. Pessoal, ao longo dos anos, as versões do Exchange tiveram muitas mudanças na arquitetura. Todas essas mudanças vieram com o intuito de trazer melhorias para a solução de Exchange Server. Então, eu não vou deixar o Jorge falar agora, porque senão ele vai começar a falar do Exchange 5.5, 2000, 2003, porque o cara conhece. Né, Jorge? Então, assim, a gente já passou por todo o histórico na nossa palestra de arquitetura lá que o Rover apresentou. O Jorge explicou cada uma das versões. Então, enfim, ao longo desses anos, a arquitetura do Exchange evoluiu muito. Tá? Inclusive ali, quando a gente teve uma grande mudança da versão do 2003 para o 2007, quando a arquitetura ficou completamente diferente e eu, basicamente, tive que reaprender Exchange. Mudou muito. Bom, durante todo esse tempo, com essas evoluções de arquitetura, houveram muitas ligações para o time de suporte entre as equipes de TI, dizendo, o Exchange está com um problema de comunicação, um servidor Exchange não está conseguindo comunicar com o outro, problemas causados devidos à comunicação. Por que esses problemas ocorrem entre servidores Exchange e também entre servidores Exchange e Domain Controllers? Porque existe uma briga eterna, uma batalha eterna entre os administradores de infraestrutura Microsoft, a AD Exchange, versus os times de segurança em firewalls. O que acontece, pessoal? Eu mesmo já perdi muitas e muitas horas explicando para o time de firewall qual eram as premissas para ter um ambiente suportado. Jorge Rover, qual é a experiência de vocês? Vocês já tiveram muita batalha com esses times aí de firewall para convencer eles do que a gente tem que abrir dentro dos firewalls para que haja comunicação no Exchange? Bom, no meu caso é briga eterna mesmo, ou seja, é não somente ter que explicar para o pessoal dos firewalls por que a gente está abrindo algumas portas, senão o problema mais recorrente que ocorre é que de repente está tendo problema de comunicação, o cara do firewall fala, mas eu abri a porta, mas nunca está aberta. Então a gente tem que provar através de Telnet, de um monte de ferramentas para comprovar que não está aberta a porta que nós precisamos para que funcione o Exchange. Exatamente. Um dos processos interessantes também, que nós temos uma briga eterna com o pessoal de firewall, muitos de nós quando vai para projeto, pegamos esse cenário, é o cenário de porta que está aberta, mas com filtro de antivírus ou filtro de protocolo, fazendo análise em tudo que trafega, e aí bloqueia as comunicações. A comunicação simples de Telnet, ela abre, mas no momento que tem trânsito de mensagem, ele bloqueia. E aí o camarada, ele bate no pé que está tudo aberto, e a gente bate o pé que a mensagem não está trafegando. Então isso é um caso de sentar junto com o camarada e falar assim, vamos lá, vamos escanear, né? Coloca aí o seu show para a gente escanear a mensagem entrando, escanear protocolo a protocolo para mostrar para ele que existe um filtro bloqueando as mensagens na ida ou na volta. Foi muito legal tu comentar isso, Rover, porque uma coisa é simplesmente abrir uma porta, outra coisa é permitir o tráfego de protocolos. Então, assim, às vezes o pessoal diz assim, a gente fala para o pessoal de firewall, eu preciso de todas essas portas abertas aqui, falando em TCP, enfim, fala os protocolos e tudo mais. Eles dizem assim, não, eu vou deixar um dia tudo aberto e vou pedir para o meu firewall monitorar a comunicação e fazer logs. No outro dia, ele faz isso por um dia, né? Aí no outro dia ele diz assim, tenho a lista do que tem que estar aberto, vou abrir. Ele abre aquilo, daqui a pouco para o Exchange. Porque, pessoal, a gente vai ver nas premissas básicas aí de comunicação que não é um pool pequeno de portas entre os servidores Exchange, também entre os servidores Exchange e Domain Controllers, que vai garantir que o Exchange funcione de maneira saudável. Então, por isso, a Microsoft tem uma recomendação muito específica quanto a isso. Legal ver a experiência de vocês. Vamos seguir aqui para o próximo slide.
premissas básicas para a comunicação. A gente estava falando aí de alguns casos reais, né? Agora vamos ver o que a Microsoft diz que é suportado e que não é suportado. Bom, eu não vou ler esse texto todo. O que a Microsoft diz é o seguinte: não é suportado a utilização de qualquer equipamento de rede, entenda-se firewall ou outro equipamento de filtro, que faça filtro entre portas para comunicação entre servidores Exchange de uma mesma organização, ou bem como servidores Exchange e servidores Domain Controllers de uma mesma organização. Ou seja, o ambiente suportado pela Microsoft é servidor Exchange fala com todos os servidores Exchange em todas as portas, em todos os protocolos. Servidores Exchange falam com servidores AD em todas as portas, em todos os protocolos. Isso é o ambiente suportado pela Microsoft. Se vocês abrirem um chamado na Microsoft e eles detectarem que existe um filtro bloqueando a comunicação entre servidores Exchange ou até mesmo entre servidores Exchange e Domain Controllers, vocês não vão receber atendimento, porque não vai ser um ambiente suportado. Tá? Agora, a gente sabe que existem casos onde a gente tem que ter um firewall, por exemplo, entre dois data centers. Tá? Se nós temos dois data centers que possuem servidores Exchange e AD de uma mesma organização e a gente precisa ter firewall, o que a gente tem que fazer nesse caso para ter um ambiente suportável? A única maneira de se ter um ambiente suportado no Exchange, no AD, nessa premissa, isso eu estou falando de 2007 a 2013, vocês têm que ter uma regra que vai permitir N/N, ou seja, N porta, N protocolo, entre servidores Exchange e também entre servidores Exchange e Domain Controllers. Se vocês garantirem isso, tá, para os servidores Exchange e para os servidores de AD, vocês vão ter um ambiente suportado mesmo com firewall. Agora, se vocês bloquearem portas específicas entre a comunicação ali, na comunicação dos servidores Exchange e do AD de uma mesma organização, vocês não vão ter um ambiente suportado. Só existe uma exceção para esse caso aqui, para se ter um filtro por porta específica, que é para role de Edge Transport, tá? O Edge Transport, vocês não têm que ter comunicação com a AD, vocês não têm que liberar todas as portas, como os outros servidores de Exchange. O Edge Transport, vocês vão liberar a porta SMTP e vocês vão ter a comunicação. Então, essa regra aqui pega todas as roles do Exchange 2007 até o 2013, exceto pelo Edge Transport, tá? Então, isso é muito importante vocês entenderem. Para ter um ambiente suportado pela Microsoft, vocês têm que garantir que a comunicação Exchange para Exchange e Exchange para AD é liberada N/N nos firewalls de vocês. Ou que eles fiquem em uma mesma rede. Entendido? Vamos embora então. Próximo slide. Vamos começar a ver aí os cenários. O que aconteceu ao longo do tempo? Falei para vocês que a gente teve uma evolução na arquitetura, né? Vamos entender um pouquinho o que evoluiu, não só na arquitetura do Exchange, mas também de networking em geral. Olha só, Rover e Jorge, o Exchange Server 2003 foi a última versão do Exchange Server que permitia o deploy de um servidor conhecido como front-end. A gente já falou isso em outras palestras, né, pessoal? Ou seja, esse servidor de front-end ficaria em uma rede de perímetro, que também é conhecido como zona desmilitarizada, ou Desmilitarized Zone, DMZ. Tá? Enquanto o servidor de back-end ficava na intranet. A gente já vai ver um desenho disso que eu vou explicar para vocês direitinho. Esse conceito de DMZ, rede de perímetro, front-end, back-end está bem manjado, todo mundo conhece bem. Mas mesmo assim a gente vai dar uma olhadinha. Bom, na época, pessoal, o conceito de proxy reverso ainda estava ganhando espaço. Não era um consenso geral. Na época que o Exchange 2003 foi lançado, a estrutura, o modelo computacional de proxy reverso. Então não se tinha outra saída senão usar o modelo de DMZ com um servidor front-end e um back-end dentro da rede interna. Tá? Que problemas esse modelo aqui, inicial do 2003, trazia para a infraestrutura do Exchange? Vamos dar uma olhada. Agora vai ficar engraçado, ó, pessoal. Eu costumo chamar esse modelo aqui de modelo queijo suíço.
Por que queijo suíço, né, pessoal? Porque o nosso firewall ficava cheio de furo. Vamos entender direitinho, tá? Aquele queijo ali representa o nosso firewall interno. Então, o que a gente tem? A gente tem o nosso firewall externo, tá? As requisições aqui para o OWA ou até mesmo o Outlook que vinha externamente, vinha nesse firewall, por HTTPS, por exemplo, entrava pelo firewall e caía no nosso servidor de front-end. Mas o que acontecia? O servidor de front-end precisava ter uma série de portas abertas, ou a comunicação dele entre servidores Exchange da mesma organização e servidores de AD teria que ser N/N, né? Então, o que acontecia com o nosso firewall interno? Ele virava um queijo suíço. Por quê? Porque a gente tinha que abrir zilhões de portas para que essa comunicação conseguisse fluir. Isso porque a gente ainda não tinha o conceito de proxy reverso. Vocês lembram disso aqui, Jorge e Robert? Eu lembro que o firewall ficava mais vulnerável que a defesa do Náutico. Muito bom exemplo. Exatamente. Sem palavras. Sem palavras. Então eu costumo chamar esse aqui de modelo queijo suíço. Eu acho que vocês concordam comigo. E daí o que acontecia? Uma macarronada de conexões, né, pessoal? Já que eu sou italiano, vamos usar o exemplo do queijo da macarronada. Essa macarronada simplifica que todas as conexões do Exchange com o front-end, com o AD com o front-end, do AD com o back-end e assim por diante. Tá? Então isso aqui era o primeiro modelo que a gente tinha lá nos primórdios do Exchange 2003. Vamos pensar na evolução disso. Bom, vocês querem comentar alguma coisa, guris? Bom, basicamente que Exchange 2000, 2003 tinha esse modelo de queijo suíço que a gente precisava abrir nos firewalls perimetrais. Antes de 2003, o Exchange 55 tinha também o Outlook Web Access, só que era dentro do mesmo Exchange, num sítio bem precário. Então aí tinha que abrir somente o 80 e o 443 para a gente acessar os correios. Agora, esse cenário já não é válido, por quê? Porque nós temos agora o que é proxy reverso, tínhamos o Forefront TMG, que foi o sucessor do ISA Server, mas temos hoje em dia uma gama de produtos e terceiros que fazem todo esse tipo de proxy reverso para os nossos exchanges. Mas vamos continuar. Vamos continuar e vamos mostrar exatamente isso aí que o Jorge comentou agora. Bom, o que a gente tem aqui com o proxy reverso? Com o advento do proxy reverso, que eu vou explicar para vocês que o proxy reverso não é utilizado somente para o Exchange. A gente pode utilizar isso aqui para qualquer serviço que tem que ficar exposto na internet, tá? Com o advento do proxy reverso, a gente simplificou a nossa DMZ, porque a gente colocou, o usuário está acessando a porta 443, batendo no firewall interno, e o firewall interno vai passar a requisição para o nosso proxy reverso. O proxy reverso vai ter uma tabela dentro dele, simplificando, né, dizendo que quando chegar uma requisição na porta 443 nesse proxy reverso, ele deve utilizar a placa interna de rede interna dele e mandar esses dados para o servidor de front-end, que agora pode ficar dentro da nossa rede interna. Então, o que acontece aqui? A gente libera só uma porta no nosso firewall. Então, a gente acaba com o queijo suíço, pessoal, porque o meu servidor de front-end está na mesma rede do AD e do back-end, então eu não preciso abrir nenhuma porta. Como eles estão dentro de uma mesma rede e não possuem firewall entre eles, a comunicação resolve aquele problema lá do queijo suíço, como o Jorge comentou. Tá? Na época, eu me lembro de ter usado bastante ISA Server, que nem o Jorge comentou, para implementar proxy reverso. Funcionava muito bem. Depois surgiram muitos outros produtos. Tá? Um comentário importante sobre o TMG. O Jorge comentou ali, o TMG morreu. Né? O que acontece? Ele está sendo descontinuado, ele foi descontinuado. Mas, pessoal, quem ainda tem o TMG vai poder utilizar ele, suportado pela Microsoft, até 24 de abril de 2020. Então, assim, não tem motivo para alarde. Se vocês têm o TMG, vocês ainda vão ter suporte da Microsoft até abril de 2020. Então, sem falar em outras muitas soluções que o mercado oferece aí para fazer essa questão de proxy reverso, né? Então é importante salientar isso é um ponto importante. Não pensem que porque ele foi descontinuado, não vão ser novas versões do produto, que vocês vão ter um ambiente não suportado. Ele ainda vai ser suportado até abril de 2020. Bom, então aqui a gente resolve
resolve a problemática lá do queijo suíço ainda dentro da Exchange 2003, com o conceito de proxy reverso que veio naquela época. Tá? Vamos seguir para os próximos cenários. Deixa eu avançar aqui. Cenário 2. Vamos falar agora de Exchange 2010. Tá? Muita gente me perguntava isso na época do Exchange 2007, do 2010, porque, bem dizer, as TIs não confiam 100% nos seus usuários. É difícil confiar nos clientes, nos usuários. Então, muita gente me perguntava, eu consigo colocar um firewall entre a rede dos meus usuários e os servidores de Exchange AD e manter meu ambiente suportado? Sim. É possível, pessoal, a gente consegue fazer isso, porque a gente consegue configurar portas estáticas para comunicação do Outlook Client para os servidores Exchange. Então, a gente consegue fazer isso e manter um ambiente suportado. Tem toda uma documentação no TechNet, que já foi atualizada várias vezes, já sofreu várias modificações e melhorias, mas, basicamente, a gente tem que abrir 4 portas, tá? 2 portas da sua escolha, mas a Microsoft recomenda 2 portas que eu vou mostrar para vocês. Abrindo essas portas entre a rede dos clientes e os servidores Exchange e configurando toda a parte de registro, tá? Para que o Outlook Client se comunique em portas estáticas, vocês conseguem separar a rede de clientes da rede de servidores. Então aqui tem o link, vocês podem consultar depois, muitos de vocês já devem ter visto isso. Tem como fazer isso, basta liberar algumas portas no firewall. Tá? Agora, deixa eu passar aqui para o próximo slide, que vai mostrar isso na prática. O que a gente tem aqui? A gente tem a rede dos clientes, que está desse lado, né, com clientes Outlook 2003 ou 2007 que ainda não falavam HTTPS, tá? E nós temos também clientes mais novos, com Outlook 2010, 2007 e assim por diante. Tá? Então, o que a gente faz para que a gente consiga liberar a comunicação da rede dos clientes para a minha rede dos servidores de Exchange? Eu não estou mencionando aqui o AD, tá? Estou mencionando só o Exchange. A gente vai abrir essas portas, por exemplo, a porta TCP 135 para o servidor de CAS e Mailbox, a porta 443 somente para o CAS, depois as portas recomendadas 59531 de RPC Client Access para CAS e para o Mailbox, 59532 para Address Book para o servidor CAS, e no caso de a gente ter Outlook 2003 utilizando Online Mode Only, aí nós temos que liberar todas as portas UDP do servidor CAS para os clientes. Tá? Daí é inverso, é de dentro da rede dos servidores para fora na rede dos clientes. O resto é tudo entre a rede dos clientes e de volta com a rede de servidores. Entendido? Vocês querem comentar alguma coisa, guris? Sim, mas aqui temos perguntas, agora falando do ISARR, que é uma função que botam no Internet Information Server que faz uma espécie de proxy reverso. A gente transforma o Internet Information Server num proxy reverso. É suportado sim. E atualmente nós temos um substituto para a função de proxy reverso no Windows Server 2012 R2, porque traz a função de Web Proxy. Então nós temos dentro da Microsoft mesmo já a solução dentro do mesmo Windows Server 2012. Então, proxy reverso da Microsoft ainda tem, só se descontinuou o Forefront TMG e continua a função de proxy reverso no Windows Server 2012 R2. Show de bola aí, ó. Informação. Processo interessante. Nós estamos com. Já eu vou postar para vocês o link do ISRR, já do Exchange Team Blog. Então, vale a pena aí o comentário do Jorge, apenas como documentação para que vocês consigam visualizar tanto como é o processo em si e também como é a parte de configuração dele dentro do IS, tá ok? Já eu posto o link para você, já está aqui comigo, já vou postar. Show de bola. Vocês estão vendo que eu estou bem assessorado, né? Bom, pessoal, a gente viu aqui que a gente consegue colocar portas fixas e a gente consegue separar a rede dos clientes, que eu não confio, eu quero manter eles isolados, da minha rede de servidores. Agora vamos complicar um pouquinho mais esse cenário aqui. Muita gente, pessoal, complica um pouco a vida do administrador. O pessoal diz o seguinte, eu quero colocar uma perna do Exchange, ou o AD também,
dentro da rede dos clientes e separar o meu Exchange dos outros servidores Exchange, dos ADs e assim por diante. É possível fazer isso de uma maneira suportada? Sim, é possível. Porém, vocês têm que lembrar da premissa básica que diz: toda comunicação entre servidores Exchange, bem como entre servidores Exchange e servidores de AD em uma mesma organização, tem que ser totalmente livre, ou seja, TCP/N, UDP/N. Tá? Se vocês tiverem uma regra que vai permitir com que o servidor CAS na rede de clientes se comunique com os servidores que estão dentro da rede de servidores, N/N, vocês têm um ambiente suportado. Tá? E daí, como vocês vão ter o CAS aqui desse lado, vocês não vão ter que abrir tantas portas lá para o outro lado. Vocês vão ter que abrir somente a TCP 135 para o servidor mailbox e a 59531 para RPC Client Access para o mailbox, porque o CAS vai estar na mesma rede dos clientes. Tá? Isso aqui é só para criar um pouquinho mais de confusão e complicar um pouquinho mais a nossa vida. Mas ainda assim, a gente consegue ter um ambiente suportado pela Microsoft. Tá bom? Podem ir fazendo perguntas aí que a gente vai respondendo. Então, aqui que fique claro, reforçando mais uma vez, para ter um ambiente suportado, se eu tiver um AD aqui e um AD aqui, eu tenho que ter regra que permita comunicação entre os ADs e os exchanges dos dois lados, entre os exchanges dos dois lados, que seja TCP/N, UDP/N. Tá? Só assim a gente consegue ter um ambiente suportado e conseguir ser atendido pela Microsoft em um caso de problema e garantir que não é um problema de comunicação. Tá? O problema todo é convencer o pessoal de Firewall a fazer essas regras. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir todo o Firewall de vocês? Não, vocês vão dizer que é uma regra de N para N, deste IP para esses dois IPs e também entre os servidores de AD. Não é uma regra que vocês vão abrir para todos os servidores e para toda a rede de clientes. São só alguns endereços IPs em específico. E daí se eles disserem, não, mas eu não vou abrir isso, vocês vão dizer o seguinte: a Microsoft só suporta o ambiente onde essa comunicação é totalmente aberta entre Exchange e Exchange AD da mesma organização. Entendido? Então não tem choro. O pessoal de Firewall pode bater o pé, não tem choro, tem que abrir a comunicação. A Microsoft tem isso documentado e vocês podem ir agora com força para cima deles e comprovar que vocês têm que abrir essas portas. Tá bom? Bom, vamos complicar um pouquinho mais agora. Tá? A gente tinha aqui a rede de client e a rede de servidores e um firewall no meio. Agora vamos imaginar que a gente tem dois data centers. Tá? Aqui, vocês podem ver que cada figura que eu vou passando vai complicando um pouquinho mais. Bom, entre dois data centers, tá? Nós vamos olhar aqui primeiro o data center 1. Data center 1 tem a rede dos servidores Exchange. E aqui embaixo tem a rede de clientes. Que a rede de clientes vai se comunicar entre si para ambos os sites, tá? Nesse site, eu tenho só Outlook Clients que falam MAP por RPC ou então Outlook 2013 em Online Mode. O que eu tenho que fazer dessa rede client para chegar na minha rede de servidores? Eu tenho que abrir aquelas portas e configurar as portas estáticas para os clientes Outlook, né? Como eu expliquei para vocês. Mas daí a gente tem um outro problema. A gente tem servidores Exchange aqui e a gente tem um segundo data center. O que eu tenho que fazer desses servidores Exchange e servidores de AD para esses servidores Exchange aqui? Eu vou ter que simplesmente permitir a comunicação dos servidores Exchange e servidores de AD, TCP/N, UDP/N, entre todos os servidores Exchange e AD desses dois sites. Entendido, pessoal? Por que eu não coloquei o AD aqui simplesmente para focar só no Exchange? Mas por que os servidores de Exchange desse Data Center 2 tem que ter comunicação open com um servidor de AD que vai ficar no site 1? Vamos imaginar que o servidor de AD do Data Center 2 falha. O Exchange tem uma série de mecanismos que faz com que ele localize qualquer servidor de AD e utilize qualquer servidor de AD Global Catalog dentro da organização. Então, por isso, esses servidores de Exchange aqui têm que ter caminho liberado para conversar com os servidores de Exchange desse lado e também do AD. O mesmo se repete desse lado para esse aqui. E aqui, pessoal, a gente já tem uma certa evolução.
Aqui nesse site, todos os clientes já estão trabalhando com versão do Outlook 2007, 2010, 2013, que permitem a comunicação através de RPC sobre HTTPS. Então, eu preciso abrir todo esse monte de portas para ter uma comunicação da minha rede de clientes aqui nesse site com os Exchange? Não, eu vou simplesmente abrir a comunicação do Outlook Anywhere, do HTTPS. E os meus clientes, que tem que ser 2007 para cima, como o Rover comentou aí na nossa primeira palestra, tem uma versão específica de Service Pack e Patch, né, Rover? Para que a gente tenha o Outlook 2007, 2013 falando só HTTPS. Tá? A gente vai precisar simplesmente abrir a porta HTTPS para que fale com a minha rede de servidores, e daí os clientes Outlook 2007 até 2013, ou superiores no futuro, vão conseguir acessar as mailbox e trabalhar com servidores Exchange. Entendido? A não ser uma coisa, por exemplo, se a organização está usando o que são as pastas públicas, essa é a única comunicação MAP que vai ter o Outlook 2007 2010 com o Exchange. Então, se estiver usando pastas públicas, as public folders, vai ter que abrir o queijo suíço de novo. Tá, mas Jorge, isso no Exchange 2010, né? Exatamente, no 2010. Tá. É isso que eu queria focar. Tá? Então, exatamente, aqui eu não foquei, aqui nesse desenho a gente não tem o tráfego de public folder. O Jorge tem razão, tem que abrir para falar com public folder se esses clientes forem acessar public folder. Aqui tem o acesso de public folder se vocês olharem no site 1, tá? No site 2 a gente está imaginando tudo por HTTPS. Bom, e agora, pessoal, o que a gente tem de melhoria no Exchange 2013 que vai facilitar a nossa vida em relação a esse monte de linhas aqui, de portas que tem que ser abertas em firewall e comunicação entre os servidores Exchange? Vamos dar uma olhada aí nesse próximo cenário. Deixa eu passar aqui mais um comentário aqui, pessoal. Sim, deixa eu fazer um comentário que é interessante. É bom mostrar que é o seguinte, no Exchange 2003, com a evolução para 2007 e para 2010, nós tivemos um aumento de clientes utilizando Exchange de forma avassaladora. E uma das coisas que se tem são clientes utilizando ambientes segregados, né? Como você colocou, Data Center 1 e Data Center 2. E existe a possibilidade, gente, no Exchange 2010, em cada um deles, de você ter domain controllers específicos para resolver solicitações de Exchange. Em grandes cenários, a gente acaba implantando um domain controller específico e setando o Exchange para consultar no domain controller 3 e 4, deixando o 1 e o 2, por exemplo, para clientes e as solicitações normais de rede. Pode acontecer esse cenário e existe a possibilidade de fazer isso também via PowerShell. Isso é muito importante, Robert, porque daí a gente consegue fazer um balanceamento de carga também para os ADs para não sobrecarregar eles, né? Porque daí a gente acaba sobrecarregando os domain controllers só com o Exchange, porque o Exchange tem uma demanda muito grande sobre o Global Catalog e o AD, e daí vai acabar onerando o AD. Isso é muito importante lembrar. A gente consegue forçar com que ele vá em específicos domain controllers. Muito bem lembrado, Robert. Vamos lá. Bom, vamos seguindo aqui. Vamos passar para a próxima etapa de evolução. Agora a gente vai entender por que o Exchange Server 2003 veio para simplificar essa confusão toda de firewall, portas e tráfego entre as redes. Vamos dar uma olhada. Bom, quando você migrar aí para o Exchange 2013, a sua vida vai ficar muito mais fácil. Como diriam lá as organizações Tabajara, os seus problemas se acabaram-se. Exatamente isso, tá, pessoal? Por quê, pessoal? O Exchange Server 2003 trata somente conexões RPC sobre HTTPS quando vinda dos clientes e SMTP ou HTTPS entre os servidores Exchange. Claro, com exceção daqueles clients que a gente odeia, mas que a gente tem que conviver, POP e MAP, e o M que a gente não odeia, mas que a gente tem que conviver também, né? Que são outras portas. Mas entre os clientes Outlook para acesso de e-mail e a maioria dos acessos diretamente no Exchange 2013 é só HTTPS, então facilita muito a nossa vida. Claro que para os clientes conseguirem suportar a comunicação com o Exchange 2013, o Rover já explicou isso lá na terça-feira, né, Rover? A gente tem que ter versões específicas do Outlook 2007, 2010 e assim por diante. Tá? Eu acabei de postei há pouco um link para a galera com uma página do Wiki, que mostra as versões de Outlook
ou melhor, as versões de Exchange e qual tipo de Outlook tem suporte, se com Service Pack 1 ou Service Pack 2, ou se saiu alguma atualização de segurança para dar suporte no Exchange 2013. Já está aí nas respostas. Show de bola, muito obrigado. Isso é muito importante, pessoal, porque a gente não consegue decorar esse monte de coisa. Tanta versão de Service Pack, Rollup, Cumulative Update, que a gente se confunde. Então é importante focar nesses links aí que o Robert está mandando para vocês. Tá? Então toda a comunicação vai ser por HTTPS, exceto ali para POP, MAP e UM, né? E agora na próxima ilustração eu vou mostrar para vocês como uma estrutura com Exchange 2013 fica simplificada. Tá? A gente vai entender como essa evolução do 2013 vai simplificar essa comunicação e fazer com que a vida dos administradores de Exchange e dos administradores de firewall e de segurança fique mais simples e que se acabe com essas brigas todas, porque a gente não tem mais que abrir tanta porta como a gente tinha antes. Né? Lembrando que a comunicação entre servidores Exchange sempre tem que ser liberada, isso não tem como escapar. Tá? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem a nuvem, por onde vão chegar as mensagens por SMTP no nosso servidor Edge, por exemplo, e nós temos também os usuários com Outlook que vão acessar de fora aí da nossa rede o nosso ambiente interno por Outlook Anywhere, por ActiveSync, se não for um Outlook, por OWI e assim por diante. Tudo por HTTPS. Então, aqui eu tenho que liberar pura e simplesmente SMTP, HTTPS para dentro do meu ambiente. Isso tudo vai cair dentro de um load balancer, que vai fazer a distribuição de carga entre os meus servidores CAS, do meu CAS Array, né? Que eu vou ter vários servidores CAS, e esses servidores CAS vão se comunicar através de HTTPS com os servidores de mailbox. Tão simples quanto isso. Eu coloquei aqui também, pessoal, uma central telefônica, uma infraestrutura de telefonia que vai falar pelo protocolo SIP. Bom, a gente sabe que quando a gente fala de UM no 2013, o protocolo SIP ele pode tanto se comunicar com o CAS, como ele também pode se comunicar com o Mailbox Server, dependendo do serviço. Se a gente for utilizar protocolo RTP, a comunicação vai ser com o servidor Mailbox. Tá? E daí eu também vou ter a comunicação SMTP via Mailbox e servidor Edge Transport que vai trazer as mensagens. Mas daí vocês me perguntam, tá, e cadê a DMZ? Eu não posso ter um proxy reverso aqui também, com FireFront, que vai ser suportado até 2020, ou até mesmo com uma solução de terceiro? Pode. A gente poderia ter aqui um proxy reverso no meio para proteger o nosso load balancer, tá? E mais um firewall depois do proxy reverso, e o proxy reverso iria entregar as requisições HTTPS para o nosso load balancer, que iria entregar para os servidores CAS, e os servidores CAS que iam se comunicar com o Mailbox através de HTTPS. Não ficou muito mais simples, pessoal? Simplificou muito a vida do administrador de Exchange e também do pessoal que gerencia firewall. A gente não tem mais aquele monte de porta aberta para que a gente tenha comunicação de fora para dentro da nossa organização. Pessoal, vocês querem fazer algum comentário aí? Rover, Jorge? Basicamente que você estava falando do Unify Message, mas também, ou no caso do Unify Message, uma porta bem específica que é a SIP. Nada mais, porque, principalmente se estiver comunicando-se com um link server ou diretamente com a PABX. Exatamente. E aí nós temos um outro cenário também, que é o firewall entre a PABX e o Exchange, mas é uma porta só que vai ser aberta. Também ajudando aqui no firewall, que entra em contato com a nuvem, também tem que abrir a porta 80, porque Autodiscovery, a primeira consulta do Autodiscovery é pela porta 80. Depois ele vai para 443 e já começa toda a informação encriptada. Isso é bom sempre lembrar. Muito bem lembrado, Jorge. E daí, quando a gente abre porta 80, o que a gente recomenda? Proxy reverso. Porque a porta 80 tem muita falha, né, pessoal? Tem muitas vulnerabilidades a serem exploradas. Quando a gente fala aí de HTTPS, a gente tem uma certa proteção a mais, criptografia e tudo mais. Mas porta 80, como tem que abrir, aí já vem o modelo com proxy reverso, né, Jorge? Que ficaria mais indicado para proteger a estrutura interna aqui.
Exatamente. Então, o proxy reverso é necessário. Eu volto a lembrar que, como proxy reverso, vocês podem usar software de terceiros ou hardware de terceiros, ou se não, o nosso querido Windows Server 2012 R2, que tem a função de web proxy. Muito bem lembrado. Mas, para usar... bom, depois a gente vai ver, né, aí nas novidades que o 2012 vai ser suportado para Exchange, quando isso vai acontecer, depois a gente vai ver direitinho. Mas é muito legal esse serviço de proxy reverso que a gente já tem no 2012 R2. É bem legal vocês salientarem isso aí. Bom, então aqui a gente tem uma estrutura muito mais simplificada, né, pessoal? Não tem tantos complicadores aqui nessa estrutura toda, tá? Bom, vamos dar uma olhada aí. Agora, na parte de Unified Messaging Protocols, Ports e Serviços. Quando a gente tem um firewall entre as estruturas, eu até nem mencionei o link aqui, foi bom o Jorge comentar, porque é importante. Eu estou mostrando uma estrutura de UM simples, né, sem o link. Quando a gente tem o M nessa história toda, a gente tem que conhecer as portas e os serviços do Unified Messaging do Exchange 2013, que mudou muito do 2010 para o 2013. Então, isso aqui é questão de prova certa, pessoal. Caiu para mim umas quantas questões sobre portas específicas para SIP Secured, para SIP Unsecured, para RTP, para SRTP, que portas eu tenho que liberar entre o mailbox e entre a central telefônica. Isso é muito importante. Então, eu coloquei aqui uma tabelinha que eu retirei lá do site da Microsoft, até falhei aqui em não colocar o link. Mas se vocês procurarem lá por UM Protocols, Ports and Services, exatamente esse texto aqui do título, no TechNet, vocês vão achar o artigo do Exchange Server 2013 que explica todos os serviços e traz essa tabelinha. Então, assim... Estou colocando o link, tá? Estou colocando o link para a galera. Muito obrigado, Rover. Então aqui, ó, pessoal, por exemplo, a gente tem a comunicação através do protocolo SIP no Client Access Server, utilizando o serviço Microsoft Unified Messaging Call Router Service. Quando eu tenho esse protocolo e esse serviço no CAS, as portas que vão ser usadas são as portas TCP, desculpa, e para comunicação SIP Unsecured vai ser 5060 e para comunicação Secured 5061. Os servidores, por default, ouvem essas portas. Eles têm essas portas abertas por default. Quando vocês instalam os serviços de UM no K-Server e vocês instalam o serviço de Router Service, ele vai automaticamente abrir essas portas, tá? Não temos portas UDP para esse serviço no CAS. E tem mais um detalhe. A gente pode alterar essas portas? Sim, a gente pode alterar essas portas utilizando o CMD-LET PowerShell set-UM Call Router Settings. Eu recomendo não alterar, tá, pessoal? A recomendação é manter o default. Questão de prova que vai cair para vocês, quase com certeza, vai ser questionado sobre as portas default, tá? Então, a Microsoft recomenda, vocês podem alterar, mas a recomendação é manter as portas default para não criar confusão. Falando ainda de SIP, mas agora para o Mailbox Server, tá? E falando também do serviço Microsoft Exchange Unified Messaging Service. Ele vai utilizar a porta 5062 para SIP não seguro e 5063 para SIP seguro. Quando a gente instala esse serviço no Mailbox Server, ele vai automaticamente ouvir em ambas essas portas. Não temos portas UDP de novo e eu não posso alterar essas portas, tá? Não é possível alterar essas portas no Mailbox para o serviço Unified Messaging Service. Falando ainda de SIP para o Mailbox, para o UM Worker Process, tá? Portas 5065 e 5067, TCP não seguro, tá? SIP 5065, 5067, não seguro, 5066 e 5068 para Mutual TLS seguro. Isso aqui é muito importante vocês saberem. Não tem porta UDP e também não é possível alterar essas portas. E por fim, pessoal, o protocolo RTP e SRTP, que vai conversar somente com o Mailbox Server através do UM Worker Process, não existem portas TCP. Vocês vão ter, na verdade, o servidor Mailbox Server vai ouvir as portas entre 1024 e 65.535 UDP, pessoal.
Isso aqui é questão de prova. Tá? Esse range de portas entre 1024, 65, 535, UDP, e é possível alterar isso sim, porém não é uma configuração suportada. Inclusive tem até aqui a chave de registro que permite que se altere isso, mas não é uma configuração suportada. É só respondendo se é possível alterar isso ou não. Tá bom? Algum comentário aqui, Jorge Hover? Não, está perfeito. Ou seja, quando a gente estiver usando o Exchange em toda a sua plenitude, toda a comunicação tem que estar muito bem desenhada, a abertura de firewalls e etc. Mas tal como se lembrou, conversa entre Exchange e Active Directory tem que ser N-to-N. Qualquer filtro não tem suporte para o lado Microsoft. Exatamente, isso é muito importante. Então, mantendo a comunicação aberta entre os servidores Exchange e também entre servidores Exchange e Domain Controllers, vocês vão ter um ambiente suportado, e se vocês precisarem abrir um chamado, um dia isso pode acontecer, né? Tomara que não aconteça. Se abrirem um chamado e eles detectarem que não existe barreiras entre a comunicação da organização Exchange e Active Directory, vocês vão ter suporte sem problema nenhum. Bom, pessoal, vamos chegando aqui no fim da apresentação. Vamos falar um pouco sobre as novidades aí em relação ao Exchange 2013. A Microsoft anunciou agora no dia 20/11, tá? Para muitos pode ser novidade, para outros não, que no início de 2014 vai ser lançado o Exchange Server 2013 Service Pack 1. Aí abaixo a gente tem algumas melhorias ou os principais benefícios dessa nova versão do Exchange. Suporte para o Windows Server 2012 R2. Finalmente, né, pessoal, a gente vai poder instalar o Exchange 2013 no R2. Suporte para SMIME, para criptografia lá, para certificação digital, utilizando o Outlook Web Access. A gente vai conseguir fazer agora na plenitude, pessoal. A gente vai conseguir fazer pelo WA, SMIME, pelo ActiveSync, pelo Anywhere, pelo Outlook normal. Tudo a gente vai conseguir utilizar esse MIME. E para mim a mais esperada de todas, nós vamos ter finalmente a Role de Edge Transport Server Role do Exchange Server 2013 Service Pack 1. Tá? Essa aqui para mim era a novidade mais esperada. Há tempo a gente vem pedindo isso em MVP Summits, que nós vamos lá para os Estados Unidos todo ano, conversar com os Product Managers, com o pessoal da Microsoft. A gente sempre pediu muito isso, os usuários também pediram. Até o 2013 SP1, a Microsoft recomendava usar o Edge Transport do Exchange 2010. A partir do SP1 do 2013, nós já vamos ter o Edge Transport Server Role. É claro que todos os meus servidores Exchange vão ter que ser 2013 SP1, né, pessoal? E também é muito importante lembrar que essa nova versão do SP1 do 2013 e do SP1 vai requerer a atualização do esquema do Active Directory. Então, é necessário fazer todo um planejamento para fazer esse upgrade, porque a gente sabe que não é mais instalação só do Service Pack 1. A gente instala todo o pacote do Exchange, né, Rover? Perfeitamente. Falamos disso na arquitetura, no webcast de arquitetura, onde nós não temos mais os rollup updates, né, e passamos a ter os cumulative updates, que inclusive no cumulative update 1 também era necessário fazer uma alteração muito parecida como esta. Então o SP1 ele detém, né, e é necessário fazer uma atualização do Active Directory Schema, e isso precisa ser projetado, não basta baixar o pacote e instalar. E claro, comentado inclusive pelo Jorge nessa apresentação nossa na terça-feira passada, muito importante um requerimento. Se você tem dentro do teu Exchange 2013, dentro da tua função CAS, qualquer customização de forms ou de páginas ASP, HTML, elas vão voltar ao padrão inicial de instalação. E aí sim é necessário que você tenha um backup disso para poder fazer a substituição e aí não receber uma atualização no sábado e na segunda-feira teu gerente ou teu coordenador reclamar contigo que o logo da empresa sumiu ou que a customização feita no IS desapareceu. Muito bem lembrado, isso é muito importante. Jorge, quer comentar alguma coisa? Sim, como com o advento do Edge Transport Role, também vamos ter uma porta essa que abrir entre a DMZ e o Exchange, que é o SMTP seguro, porque toda a comunicação entre o Edge e o Client Access Server e Mailbox é através de SMTP seguro. Ou seja, temos certificados
que implementar nesse tipo de comunicação. Show de bola, isso é importante também. Eu ainda não olhei como vai ser o Edge Transfer, então foi importante tu fazer esse comentário aí, Jorge. Bom, pessoal, espero ter mostrado alguma coisa interessante aí para vocês. Essa nossa troca aí de informações foi muito legal para a nossa parte aqui também. Tá? Agora eu vou passar aqui os nossos contatos. Tem aqui o meu blog do Rover, tem o blog do Jorge, que é só em espanhol, por isso ele não colocou aqui, e tem também os nossos contatos de Twitter. Eu também aproveito para compartilhar com vocês aí e divulgar o meu trabalho dentro do portal andersonpatricio.org, que é lá que eu publico todos os meus artigos e as novidades e coisas mais simples eu publico aqui no meu blog. Rover, pode fazer aí a tua propaganda. Então, vamos lá. Mudamos o nosso blog também. Hoje escrevemos no rovermarinho.org, no english.rovermarinho.org. Todos os artigos, bem dito pelo Marcelo Vig. Sugiro que vocês deem uma lida também no site do andersonpatricio.org, que é referência na nossa comunidade. E passo para o Jorge, para ele fazer a propaganda dele, que é tão esperado no final de cada webcast. Bom, como falaram, o meu blog está em espanhol, logo eu vou tentar fazer um português, traduzindo tudo que eu escrevi em espanhol para o português. Além do mais, vamos tentar falar com o Marcelo e com o Rover para fazer um capítulo do Grupo Latino-Americano de Usuários de Exchange, que é o GLU, que é um grupo que existe faz 10 anos, comandado por mim e é considerado pela Microsoft o melhor e mais importante grupo de usuários na América Latina de Exchange. E também quero aproveitar para fazer o jabá aqui, que ano que vem na Rádio Coringão vai sair o Invasão Tecnológica, um programa que eu vou falar somente de tecnologia. Show de bola, pessoal. Agora vocês viram aqui que juntou esses 3 malucos aqui por Exchange. Então a comunidade só tem a ganhar com isso aí. A gente tem nossos blogs e tudo mais, mas a nossa parceria é forte. A gente tem aí uma sintonia muito boa. Vocês podem ver nas nossas apresentações, a gente sempre apresenta junto quando possível, né? Então vamos só fomentar a comunidade técnica e seguir para frente aí para as próximas versões. Agora, pessoal, eu vou abrir aqui para perguntas e respostas. A gente já respondeu uma série de perguntas aí durante a apresentação. Acho que agora nem tem mais perguntas, né, pessoal? Parece que não. Vocês acabaram com as perguntas aí, nem deixaram nada para a sessão de Q&A aí. Então tá, pessoal, mais uma vez quero agradecer aí a presença de todo mundo, principalmente na hora do almoço, também divulgar aí a nossa próxima apresentação, que vai ser hoje às 5 da tarde, com o Rover aí à frente da apresentação. O Jorge e eu também vamos dar uma ajuda, um suporte aí. Eu não me lembro qual é o assunto, Rover, tu pode adiantar? Claro, vamos lá. Às 17 horas de hoje vamos falar de um assunto bem importante, que é a virtualização e suas melhores práticas com Exchange Server 2013. Nossa, muito importante. E também à noite vamos falar de DLP, né, Jorge? Exatamente, Data Leak Prevention, uma forma de se evitar a fuga acidental de dados dentro da nossa empresa. Isso é muito importante. Então tá bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, um ótimo almoço aí para quem não almoçou e um ótimo resto de dia. Encontramos vocês de novo aí às 5 da tarde e depois às 8 da noite. Um grande abraço.